Considerando que você aceitou revisar aquele artigo, você deve observar alguns aspectos. Primeiro, a pergunta de pesquisa, ela é original? Ela é nova? Ela é relevante para o público que lê os artigos daquela revista? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Depois você vai observar quais são os pontos fortes do trabalho, por que ele é interessante, por que ele é importante. Então você vai observar também quais são os pontos fracos, as limitações do trabalho, que geram novas oportunidades, abre precedentes para novas perguntas de pesquisa. Depois você vai observar se esse trabalho ele está bem escrito, certo? Se ele está bem escrito. Quando a gente não tem facilidade no inglês e o artigo ele é internacional, isso pode ser uma dificuldade. Só que lembre que os artigos eles são revisados por pares. Então, caso você não identifique algum erro, porque você não tem fluência na língua, isso é normal, o outro par ele pode fazer esse serviço, Mas ainda assim, leia com bastante atenção, porque mesmo que a gente saiba pouco de inglês, às vezes a gente consegue ver ali um erro ou outro que está mais gritante, tá? Então tem que ler com bastante atenção, Outro detalhe importantíssimo é a metodologia. A gente tem que observar se a metodologia, ela vai gerar resultados confiáveis e de qualidade. Se todos os métodos que estão sendo utilizados, se eles realmente se aplicam para responder aquela pergunta de pesquisa. Ou se você acha, por você ser um expert na área, que outros métodos deveriam ser aplicados. E esses resultados que foram gerados, eles estão bem escritos, eles estão bem discutidos, eles estão confrontando outros trabalhos? Não, lembre, não é você dizer estão de acordo com fulano e acabou, não. Uma boa discussão você tem que dar a sua resposta, E então você confrontar e comparar com outros trabalhos. Isso você, enquanto revisor, tem que observar se isso está sendo feito com boa qualidade. Outro detalhe, se a linguagem técnico-científica está sendo aplicada, está sendo usada de forma correta. Caso não esteja, você vai precisar apontar qual seria a linguagem ideal. E aí, quando a gente vai apontar alguma coisa dentro do texto, a gente precisa sinalizar para o autor onde que a gente está fazendo a nossa consideração, para que ele saiba exatamente o lugar onde ele vai fazer a correção. Então, nesse caso, quando você vai sugerir mudanças dentro do texto, você tem que colocar lá no seu parecer linha X, página X, ou melhor, página X, linha X. E aí você coloca lá qual é o comentário que você tem sobre aquele espaço ali. Então, assim, seja muito criterioso, observe se a conclusão, ela responde o objetivo do trabalho e se ela está sendo suportada pelos resultados da pesquisa, certo? E depois que você faz todas essas observações, à medida que você vai lendo o trabalho, vai revisando, na hora de você responder a revista, você vai ter que responder um questionário com perguntas, basicamente essas que eu já levantei aqui e outras também, tá? E aí, essas perguntas, algumas delas vão aparecer em algum lugar dessa tela. E além dessas perguntas, você vai ter que responder uma caixinha lá, você vai ter que deixar o seu parecer para o autor e o seu parecer para o editor, certo? O que tem que ter nesse parecer? Primeiro você começa com um resuminho do que é o trabalho, tá? Em linhas gerais, de que se trata esse trabalho. Ele é inovador, Ele é de interesse do público-alvo da revista? Quais são os pontos fortes do estudo? Quais são as fragilidades que o estudo tem? Depois você cola lá, ou digita quais são as ponderações de dentro do texto que você quer fazer, aquelas correções bem pontuais, você coloca lá para o autor ter acesso. E então você vai colocar o seu parecer, tá? Não pode esquecer de colocar o parecer, senão o trabalho não foi realizado. Então, no seu parecer, seja muito crítico, Seja bastante ético na hora de dar o parecer. No parecer, você vai dizer se o artigo você sugere que ele seja aceito da forma que está, se ele seja aceito com menores correções ou se ele seja aceito com maiores correções. É quando ele está bem fraco e aí você vai sugerir que ele corrija bastante. Isso é bem comum de acontecer.
ou se o artigo está muito fraco e ele vai precisar ser recusado, certo? Agora, assim, nesse ponto a gente tem que ser muito ético. Não é porque o nosso artigo foi recusado essa semana que a gente vai se vingar no artigo do colega, né? Não, ele vai ser recusado se realmente ele não tiver uma qualidade ou ele não entrar no escopo da revista, ou seja, não for de interesse do público-alvo da revista, tá? Se ele for um trabalho repetitivo que não justifica a publicação. Né? Então, tem que ser muito criterioso para que a gente consiga, né, publicar ciência de qualidade, ciência que resolva os problemas da sociedade, que melhora a qualidade de vida da sociedade. O revisor, ele tem um papel importantíssimo nesse sentido.